Fala galera, tudo bem com vocês? Marcelo Web por aqui de novo e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fazem sobre faculdade de medicina. Então muita gente me chama lá no direct do Instagram, me pergunta como que é o primeiro ano da faculdade de medicina, você tá gostando de medicina? Médico precisa gostar de sangue? Então eu vou responder todas essas perguntas. Se você quer ter sua pergunta respondida num próximo vídeo, já aproveita e me segue lá no Instagram, que é @marcelo.web. E também, gente, se inscreve aqui no canal e deixe seu gostei já, porque senão você esquece e depois acaba deixando de dar. Isso contribui muito para que esse vídeo chegue em muito mais pessoas. Então, galera, separei aqui meu notebook, eu já anotei algumas das principais perguntas e vou começar por essa primeira aqui, que é: como é o primeiro ano na faculdade de medicina? Então, gente, o primeiro ano ele é bem light, para falar a verdade. Só tem algumas coisas que mudam da época de escola e aí pode se tornar difícil por você não se adaptar tão bem. Mas sinceramente, foi um dos períodos que eu mais curti da minha faculdade. Eu aproveitei para ir em muitas festas, dá para você conhecer muita gente nova. Então você vai estar chegando lá e vão ter 10, 12 turmas que você pode conhecer gente nova, gente diferente, esperando para te conhecer, para você fazer contato. Então eu recomendo que você vá em muitas festas da sua faculdade. A primeira semana é inexplicável o tanto que é bom. Vai ter festa quase todo dia e aí é só alegria, gente. É raspar o cabelo, ficar feliz pra caramba, porque afinal o maior objetivo seu ali até então já tá cumprido, que é de entrar no vestibular. E agora aproveita esse primeiro ano para curtir bastante as festas, fazer bastante amizade, jogar pela Atlética. Eu pratiquei o futebol e o handebol quando eu entrei, então vale muito a pena que você curta esse ano sem se preocupar tanto agora com as notas, sem se preocupar em cair de cara nos livros. Lógico, estuda, mas estuda de boa, mais tranquilo, sem ficar maluco, porque os próximos 5 anos já vão ser feitos para isso. Então aproveita esse primeiro ano para ficar mais relaxado e curtir bastante, beleza? Quem já foi da faculdade de medicina sabe que o que eu tô falando é verdade. A segunda pergunta foi: médico precisa gostar de ver sangue? Então, gente, isso é algo bastante curioso, tá? Falando por mim, eu acredito que não seja a palavra gostar de ver sangue, mas o médico precisa se acostumar com ver sangue. É até engraçado que uma colega minha uma vez falou que não conseguia ver sangue, que desmaiava sempre. Aí eu fiquei pensando, como que é possível isso? Porque na medicina, você sempre vai estar exposto a sangue, pelo menos durante a sua faculdade, você não vai ter essa opção. Lógico que quando você se formar, fizer uma residência, às vezes você segue para uma área de clínica, só que você não vai estar exposto a sangue. Mas eu aconselho que, se você não consegue ver sangue e desmaia, faz uma psicóloga ou então se treina para acostumar a ver isso, porque vai ser muito comum, principalmente na época do internato médico, que é do 5º e o 6º ano. Se você for dar plantão também em emergência, cara, vai ser pelo menos frequente que você veja paciente sangrando. Seja porque cortou um dedo, cortou o pé, cortou a cabeça, ou então às vezes você vai fazer um procedimento de passar um dreno no peito do paciente e ele vai sangrar. Então você precisa se acostumar a ver sangue. Por exemplo, uma das coisas mais frequentes é ter que fazer sutura lá, dar ponto, e o paciente vai estar sangrando. E aí tem outras profissões especialidades que você pode seguir no futuro, em que você não vai ter esse contato direto com sangue. Se você é uma pessoa que odeia sangue, é óbvio que você não vai fazer cirurgia, óbvio que você não vai fazer anestesia, porque você vai estar exposto lá no centro cirúrgico o dia inteiro, mas aí é preciso sim se acostumar a ver sangue. Não gostar de ver sangue, porque é difícil alguém que goste de ver sangue em si. Acho que nem açougueiro gosta de ver sangue. 3. Qual foi o seu maior desafio na medicina até agora? Então, gente, tiveram vários momentos de desafio, momentos de vontade de largar o curso, de tristeza, momentos de achar que eu não ia conseguir fazer certas coisas, mas sem dúvida eu posso colocar aqui que o momento que foi o maior desafio e que ao mesmo tempo eu consegui superar também foi quando eu tive que entubar um paciente na emergência. Foi o primeiro paciente de emergência que eu entubei. Eu já havia entubado alguns no centro cirúrgico, em anestesia, que é um ambiente muito mais controlado, mas na emergência mesmo. Foi o primeiro paciente que eu entubei e eu confesso que dá um medo muito grande. Inclusive fiz um vídeo só sobre isso que eu vou colocar aqui, ó, quem quiser é só clicar para assistir, que é "Entubei meu primeiro paciente e entrei uma parada cardíaca", é esse nome, se eu não me engano. Foi um paciente que ele chegou lá no pronto-socorro nosso, ele estava em uma parada já,
estava parado o paciente, ele era obeso, muito obeso. E para quem entende medicina sabe que quando o paciente é obeso, dificulta muito entubar. O que é entubar, gente? Basicamente é você passar um tubo na boca que vai chegar até lá na traqueia do paciente para ele receber ar no pulmão. Aí eu consegui entubar e assim, foi uma coisa que até minha preceptora lá, como se fosse a sua chefe, ela ficou muito feliz e impressionada de eu ter conseguido tão rápido, porque, cara, obeso é muito difícil. Então, na hora eu tava com o coração acelerado, mas quando chega o seu momento de fazer, você fecha o olho, se concentra assim e não pensa mais em nada, só olha lá para onde você tem que concluir seu objetivo. E quando você conclui, é uma sensação inexplicável. Eu lembro de chegar em casa e eu ficava sorrindo de orelha a orelha de felicidade de ter conseguido aquilo. Então, sem dúvida, o maior desafio na medicina até agora foi de ter atendido a parada cardíaca. Na verdade, primeiro eu intubei e depois eu entrei na parada cardíaca. Porque na parada, você divide, né, entre seus colegas. Você nunca entra numa parada cardíaca sozinho para fazer reanimação, porque cansa muito. Aí foi isso, ter intubado e depois reanimado o paciente. Quarto, a faculdade de medicina é muito diferente da escola, as matérias que a gente estuda? Então, qual que é a principal diferença da faculdade de medicina para a escola? É que você vai entrar em contato com muitas matérias específicas. Nos primeiros anos, até que não. Por exemplo, histologia, que é o estudo dos tecidos, às vezes parasitologia, que é o estudo dos parasitas, se aproxima muito de biologia, de algumas coisas que a gente estuda em biologia, química, principalmente nos 2 anos da faculdade de medicina. Mas depois do 3º e 4º ano, é totalmente diferente, porque você tem que estudar algo que é voltado para especialidades, por exemplo, gastroenterologia, estudar o estômago, o intestino, ou então cardiologia, ficar estudando o coração de uma forma muito aprofundada, e além de que você vai ter as práticas de ir para o hospital, e tem a relação médico-paciente, que é uma habilidade que você não aprende na escola, que é a forma de se comunicar, de entender linguagem verbal e não verbal do seu paciente, às vezes pegar se ele está escondendo alguma coisa. Então são malícias que diferenciam muito a escola da faculdade. Fora que o amadurecimento na faculdade é incomparável com o da escola, porque você passa a ter muita responsabilidade. Na escola, qual que era a nossa responsabilidade máxima? Tipo assim, tirar a maior nota para sua mãe não brigar com você. Agora na faculdade é você se transformando em um médico. Então assim, você entra lá com 18 anos, vai sair com 23, 22, tendo que atender paciente com a vida dele na sua mão. Então acho que a grande mudança é mais em questão de responsabilidade, amadurecimento, de saber conversar com o paciente. Então isso muda muito sua cabeça, principalmente a questão de lidar com a vida e com a morte também. Isso acaba virando uma chave em que você amadurece muito mais rápido. Quinta pergunta: é verdade que o médico precisa estudar muito? Sim, gente, isso é muito verdade. Inclusive foi algo que a minha mãe me falou quando eu falei que eu estava pensando em fazer vestibular de medicina, porque na minha família tem muitos tios médicos. Um irmão da minha mãe é médico e ela falou, ó, se você quiser fazer medicina, você tem que gostar muito de ler, saiba que você vai estudar pro resto da sua vida. Eu falei, não, mãe, eu gosto, mas eu não tinha noção que era tanto assim. Cara, é impossível você ser um bom médico se você não estuda pelo menos 1 hora por dia. Mesmo que você tenha 50 anos, você tem que continuar estudando constantemente, porque a medicina, principalmente agora com a internet, com a evolução de tecnologia, ela se atualiza em 1 ano, muitas das vezes em 1 mês, 1 semana. O que era feito numa semana, às vezes já não deve ser feito mais na outra. De tanto que estão saindo artigos científicos novos, estão se atualizando. Então, se você é um médico que não estuda, você acaba ficando para trás e não conseguindo trazer a melhor conduta para o seu paciente. Então, se você escolhe a área de medicina, se você está pensando, saiba que esse conselho da minha mãe é verdadeiro, de que escolher medicina é igual a estudar para sempre, gostar muito de ler, ter muita curiosidade e estar sempre buscando conhecimento. Claro que dá para ser um médico sem estudar muito? Claro, tá lotado de médico assim, só que você vai ter que se contentar em ser um médico medíocre ali, na média, sabe? Às vezes abaixo da média até. Então, se você quer fazer mesmo, pensa bem, porque para ser bom tem que estudar muito. 6. Como são as cirurgias e a partir de qual ano começam? Pessoal, para vocês terem uma ideia, a primeira cirurgia que eu assisti na minha vida, eu não tinha entrado nem na faculdade de medicina. Eu estava pensando em prestar vestibular, aí eu fui acompanhar um parto
uma cesárea, para que eu soubesse se era aquilo ali mesmo que eu queria. Foi interessante, lógico que não dá para você ter, só assistindo uma cirurgia, noção se você quer aquilo mesmo, porque tem várias áreas na medicina, mas não existe impedimento nenhum. Assim que você pisou lá na faculdade, primeiro dia, você já pode começar a acompanhar cirurgias. Basta você ter algum contato, conversar com algum médico e ele permitir. Claro que assim, no primeiro dia seu de faculdade de medicina, ele não vai deixar que você faça nada, você não vai nem se paramentar com a roupa esterilizada, você só vai ficar lá olhando. Mas assim, se você for acompanhar 30, 40 cirurgias com ele, aí com certeza ele vai pegando confiança com você e já te deixa entrar. Eu sou um cara que não gosto muito da área cirúrgica, mas eu assisti várias cirurgias, só de espectador. A primeira que eu fui participar mesmo, auxiliando, fazendo as coisas, eu estava terminando o meu 4º ano da faculdade, então foi ano passado, e aí eu auxiliei e tal. E aí no internato, no 5º e 6º ano, já é muito comum, você vai ter que entrar em várias cirurgias. Por exemplo, eu tenho um estágio aqui que são 2 meses só passando em cirurgia. Então saiba que do 5º e 6º ano, cirurgia é o que menos vai faltar, que você vai ter que entrar sempre, seja para instrumentar, que é ajudando o médico, ou como primeiro auxiliar. E aí, se o médico confiar em você, gostar, ele deixa você fechar a pele no final suturando, deixa você executar alguns procedimentos durante a cirurgia, mas onde você vai se aprofundar mesmo na parte prática é 5º e 6º ano. No 3º e no 4º ano você vai estudar bastante teoria de cirurgia, paramentação, instrumentação, como lavar as mãos, os principais tipos de cirurgia que existem, nessas coisas. 7ª pergunta. Já posso atuar como cardiologista assim que eu me formo na faculdade? Então, para que você atue como um especialista, você tem que fazer os 6 anos da faculdade de medicina e depois prestar uma prova de residência, que é como se fosse um vestibular, só que para médicos. Aí você tem que entrar dentro dessa residência. Por exemplo, cardiologia você tem que fazer, se eu não me engano, tá bom? 2 anos de clínica médica e depois mais 3 anos de cardiologia. Então são 5 anos para depois de formado, fazendo essa residência, para que você possa atuar como cardiologista. Quando você se forma, os 6 anos de faculdade de medicina, você pode atuar como médico clínico geral. Pode atender num postinho de saúde, numa unidade de pronto atendimento, até mesmo se aventurar numa UTI, se você tiver conhecimento e achar que está apto, tá? Mas como um especialista mesmo, você não pode atuar. 8ª, como é a saúde mental sua e dos seus colegas? É verdade que tem muita depressão na medicina? Então, gente, isso é uma verdade sim. Tem muita gente que toma remédio durante a faculdade de medicina, tem muita gente que tá com problema psicológico e às vezes você nem consegue perceber e as pessoas não falam, mas tem muita gente, principalmente depressão, ansiedade. É incrível quantos amigos eu tenho que tomar um remédio, ou algum benzodiazepínico, ou uma sertralina, uma fluoxetina, alguma coisa desse tipo, estalopram. Tem todo tipo de remédio que pensar, tem gente que toma na faculdade. Eu, por exemplo, achei que eu nunca fosse ter algum problema assim, precisar de ajuda psicológica, alguma coisa do tipo, mas eu percebi que a pressão é tão grande que precisa sim. Tanto é que agora, fazem o quê? 4 meses mais ou menos, eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga, não tomo nenhum remédio, mas eu estava tendo bastante crise de ansiedade, comecei a ter, então eu optei por procurar uma psicóloga para conversar, para que isso não evoluísse de uma maneira em que eu precisasse tomar algum tipo de remédio, só controlando com terapia mesmo, com conversa, com tudo que a gente trabalha na terapia. Então, saúde mental, principalmente na faculdade de medicina, é algo que é muito sério. Eu estou aqui há quase 6 anos na faculdade, eu já soube de alunos, há uns 2 anos atrás, alunos de outras faculdades cometendo suicídio. Então, gente, não é brincadeira. Se as pessoas estiverem precisando, se você é uma dessas pessoas, procure um psicólogo ou um psiquiatra e vá atrás de tentar melhorar seu problema, converse com alguém, beleza? E a última pergunta, para encerrar a pergunta: ainda não tenho certeza se eu quero fazer medicina. Qual sua dica para eu escolher? Então, gente, eu acho que assim, ninguém que escolhe faculdade de medicina tem completa certeza de que realmente quer isso. Eu, por exemplo, fui um desses que fui fortemente influenciado pela cultura lá da minha escola, pela cultura que as pessoas pregam também, de que faculdade de medicina ou engenharia ou direito, você tem que seguir uma dessas 3, mas principalmente batem na tecla da medicina, foi uma grande influência, porque durante a escola você não tem contato com nenhuma profissão, é meio que no chute. Eu gosto de ler, eu gosto de falar, então eu vou escolher direito. Eu gosto de matemática, eu vou para engenharia. Eu gosto de biologia, eu vou para medicina.
então é muito no chute. O que eu aconselho? Tente conversar com pessoas da área. Se você quer medicina, tente conversar com médicos, pergunte para eles, qual que é o perfil que o médico precisa ter, quais características que o médico tem que ter. Por exemplo, tem que gostar muito de ler, gostar muito de estudar, tem que ser disciplinado, centrado, tem que aguentar uma rotina pesada. Então, são características que eles vão te dando e você vai analisando, pontuando se isso vale a pena ou não para você. Mas ter certeza você nunca vai ter. Uma coisa que eu posso dizer é, se você entrar na faculdade de medicina, viu que ali 1, 2 anos não estão fazendo sentido para você, você não está gostando, não está se adaptando, está buscando estágios e está vendo que não quer aquilo, cara, larga. Sei que não é fácil, mas larga e vai buscar escolher em outra coisa que você se adapte melhor, tá bom? Então, gente, essas foram as perguntas de vocês aqui. Perguntas e respostas sobre a faculdade de medicina. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram de eu fazer desse modelo, de eu estar respondendo perguntas. Se vocês querem que faça uma parte 2. Se vocês gostaram mesmo, eu vou fazer sim. Vamos ver como que é a repercussão desse quadro aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu respondi todas com bastante sinceridade. Não esquece, de novo, de dar seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para que esse vídeo chegue em mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e fui!